Olá, sejam bem-vindos. Neste módulo nós vamos estar tratando sobre a mulher e o dragão de Apocalipse capítulo 12. Esse capítulo de Apocalipse ele é crucial para o nosso entendimento de outros trechos de Apocalipse e também das Escrituras. O livro de Apocalipse ele é maravilhoso, tremendo, poderoso. E ele começa com a narrativa simplesmente grandiosa sobre Jesus, de João na ilha de Patmos. Fala sobre as 7 igrejas da Ásia, a carta que foi enviada a essas 7 igrejas. Fala sobre a visão do trono de Deus, dos 24 anciãos, dos 4 animais. Fala da abertura dos 7 selos, depois as 7 trombetas, o livrinho de Daniel, a medição do templo, as 2 testemunhas, 144 mil selados. É uma sucessão de eventos, e é uma sucessão de eventos numa crescente, né? A gente vem acompanhando passo a passo, e depois isso, e depois isso, e depois isso, né? É uma coisa maravilhosa. Você tem que experimentar ler Apocalipse de uma sentada só, você vai perceber isso. Bom, quando você chega no capítulo 12, muda. Dá uma pausa, para. João diz, eis que vejo um grande sinal no céu, e muda a narrativa de Apocalipse completamente. Então esse capítulo 12 ele é crucial para o entendimento de tantas coisas nas Escrituras. E é esse capítulo 12 que trata da mulher e do dragão. Esse é o tema que nós vamos estar tratando aqui neste módulo. Apocalipse 12, 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Bom, não confundir esta mulher do Apocalipse 12 com a outra mulher descrita em Apocalipse 17. Apocalipse 17, versículo 4, que diz, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia de sua fornicação. Esta mulher descrita aqui, ela é descrita como a mãe de todas as prostituições da terra, a grande meretriz. Nada tem a ver com aquela mulher de capítulo 12 de Apocalipse, que está vestida do sol, que está adornada, que é pura, que é bela, que é separada. Por vezes eu tento me colocar no lugar de João e até desisto, porque Deus teve que sustentar aquele homem com muita força, porque o que ele estava enxergando ali era muito poderoso, é muito central na história da humanidade. João estava, depois de ter grandiosas revelações, grandiosas visões sobre Jesus, sobre o trono de Deus, coisas maravilhosas, inenarráveis. Mas ele chega no capítulo 12 e ele para, com taquicardia, assustado, acha que vai até morrer, porque de repente tem um grande sinal no céu. E esse grande sinal no céu é ao vivo, a cores em 3D, com o melhor Dolby System que tiver. Spielberg jamais poderia produzir essa coisa. Ele vê uma mulher gritando com dores de parto, com a lua sob seus pés, vestida do sol, com uma coroa com 12 estrelas, e aquela cena começa a falar, o que é isso? O que está acontecendo? Que mulher é essa? Que filho é esse? Que situação é essa? Que coroa é essa? E de repente, não mais que de repente, João vê um grande dragão vermelho se aproximando e parando de frente da mulher, com 7 cabeças, com 10 chifres, e mostra a cara desse dragão. Esse dragão queria devorar o filho que estava para nascer. Que visão foi essa? Realmente só o Senhor sustentando aquele homem para poder receber o impacto, porque essa imagem, essa situação toda, ela fala de narrativas bíblicas da história do homem. Pois é, com muita humildade, muito tremor e temor diante do Senhor, nós vamos avançar mais um pouquinho no entendimento da mulher e do dragão. Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão grande, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Bem, o versículo 4 traz uma outra cena também angustiante e tensa, né? Sobre o dragão com a sua cauda lançando a terça parte das estrelas para a terra. Se referindo claramente aos seus asseclas, né? Aos seus seguidores de rebelião contra Deus. Não vamos ter tempo neste módulo de expandir muito isso, de ir muito a fundo nisso.
Mas vale mencionar porque este evento aconteceu antes do dragão se postar em frente à mulher. Porque a narrativa de Apocalipse agora não é mais aquela sequência de fatos, né? Primeiro isso, depois isso, depois isso. É uma narrativa toda própria e toda diferente. É como se você estivesse vendo um filme onde você vê uma família jantando, né? Todo mundo ali comendo, passa o arroz, tá conversando, aquela situação toda. Você está entendendo tudo que está acontecendo ali. De repente troca a cena. Aparece um casal de mão dada andando na praia. Outras pessoas, outro cenário, outra situação. Só que o filme dá a entender que esses dois eventos, essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a família está jantando, aquele casal está andando de mão dada na praia. E você consegue entender isso, apesar de você ter visto uma cena primeiro e depois você viu a outra, né? Você não conseguiu ver tudo ao mesmo tempo, mas independente se você viu antes ou depois, você consegue entender que é uma cena simultânea. E Apocalipse às vezes mostra coisas fora daquela sequência natural de tempo que vinha acontecendo até então. Uma coisa, depois outra, depois outra. É um grande exercício de interpretação. Temos limites, sim, mas a própria Bíblia se reforça, a própria Bíblia se explica, né? Não é questão de interpretação, não é a cada um, eu acho que foi assim, eu acho que foi assado. Não, nós temos garantia desses acontecimentos porque a Bíblia mesmo se reforça. Deus é bom em tudo isso. Apesar de ser um livro realmente difícil algumas vezes de você fechar a questão, dizer, realmente isso quer dizer isso. Nós vamos andar agora e nós vamos ver que muitas coisas são sim conclusivas, fáceis de discernir, outras nem tanto. Mas de qualquer forma a Bíblia vai trazendo as revelações tempo a tempo, parte a parte, e que o Senhor nos abençoe. Apocalipse 12:4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E nesta impressionante visão de João, o dragão postado em frente à mulher e a mulher com dores para dar à luz, ele sabia que iria nascer, que iria ser gerado um menino, o filho varão. Pois aquele filho varão, falado desde o Éden, profetizado por todas as Escrituras, falava exatamente do Messias, do aguardado Messias. Falava de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apocalipse 12:5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Atos 5:31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Bem, antes de prosseguir, eu nem ia mencionar isso aqui, mas porque entrei em contato com uma pessoa a respeito desse assunto, eu acho que vale a pena. Uma grande minoria vai ser atingida com esse comentário, mas eu acho que vai ser pertinente. Em exegese bíblica, interpretação bíblica, nem tudo é unanimidade, nem tudo é concordância, né? Mas nesse caso do filho varão, é quase uma unanimidade. Porque a Bíblia é muito clara, muito explícita acerca da figura do Messias, e nesse texto. Então, assim, naquilo que a Bíblia não é tão clara, ou seja, que dá algumas margens, a gente tem que ir com bastante cuidado, né? Com muito cuidado. Mas ainda assim, a gente tem que seguir exatamente com firmeza aquilo que já está revelado a nós. Alguns afirmam que esse filho varão é a própria igreja, ou seja, a mulher também é a igreja. Esse filho seria a igreja que sai da igreja, né? Seriam os vencedores acima dos mais que vencedores, que seriam arrebatados primeiro, iriam reger as nações com cetro de ferro, coisas que é reservada ao Messias e unicamente a ele. Ou seja, não é mais uma interpretação, é uma forçação de barra perigosa que não deve ser feito, não tem autorização bíblica para tal. Então eu estou mencionando porque eu tive contato com uma pessoa que recebeu esse tipo de doutrinação.
E nós vamos andar mais, nós vamos falar mais, nós vamos nos adentrar mais nesta revelação do Filho Varão e vai ficar muito claro. Então, falar de escatologia, falar dos tempos do fim, aliás, falar de Deus de modo geral, a gente pisa em ovos às vezes, porque tem coisas, né, que a Bíblia fala e afirma e a gente simplesmente reafirma como está nas Escrituras. Glória a Deus, amém. Tem coisas que são diferentes, interpretações que eu respeito, que são diferentes das minhas, nenhum problema, nenhum problema. Mas não mexam naquelas que são absolutas, naquelas que a Bíblia fala claramente, nos mostra claramente. Nessas nós temos que reagir com firmeza, né? E essa figura do Filho Varão é uma dessas coisas. Ela está ali para representar aquele que a tudo enche em todas as coisas, aquele que deveria vir e veio, aquele que deveria vir, veio e voltará. Jesus, o Messias. Apocalipse 19:15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 12:5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E deu à luz é um evento passado, já ocorreu, já aconteceu. Há de reger é um evento futuro, acontecerá. Jesus Cristo regerá as nações com vara de ferro. Como rei e sacerdote, ele vai unificar esses dois ofícios. Zacarias 6, 12 e 13. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselheiro de paz haverá entre ambos os ofícios. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Em Apocalipse 12, 1 e 2, João descreve a mulher que apareceu neste grande sinal do céu. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então ele viu uma mulher vestida do sol, viu a lua que estava debaixo dos seus pés, viu que ela tinha uma coroa de 12 estrelas e que ela estava grávida e com dores de parto. Quero ressaltar as 4 principais interpretações que são dadas para quem é essa mulher que apareceu na visão de João. Eva, Maria, a Igreja e Israel. Bem, dá até vontade de gastar um pouco de tempo para falar do início, né, da humanidade com Adão e Eva. Mas eu vou fazer um resumo super rápido de coisas que todos nós conhecemos, e quem não conhece é tempo de dar uma olhada, de estudar, de se aprofundar e de conhecer essa história do início, né, da humanidade. Deus criou lá aquele jardim paradisíaco, maravilhoso, que qualquer imaginação já é pouco, né? E colocou ali o homem e a mulher que ele criou. E disse: tudo isso é para vocês desfrutarem, vocês governem sobre tudo isso aqui. Só uma coisa vocês não vão fazer, é comer da árvore, do fruto daquela árvore que está no meio do jardim. O resto, vamos aproveitar. E assim foi. A Bíblia não diz quanto tempo eles estiveram no jardim até que o pecado aparecesse. Não sei, mas eles começaram a desfrutar. Deus passeava com Adão todas as manhãs. Enfim, era um negócio maravilhoso. E a serpente, que era o quê? Um animal que foi incorporado, né? Satanás incorporou a serpente. Satanás tomou conta dela, possuiu a serpente com a finalidade de enganar Adão e Eva, para que eles rompessem com Deus, para que eles se independessem de Deus, para que eles pecassem contra Deus. Bom, a gente sabe o que aconteceu. Eva foi separada, né, atraída por ele, conversava com ele através da serpente. Ele colocou em xeque muitas coisas, com muita lábia, muita ludibriação, muito sofisma, muito engano, né?
ele conseguiu, assim como ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos do céu a segui-lo, ele também, com muita ilusão, poder de persuasão, acabou convencendo Eva a comer do fruto. A Satanás, então, através da serpente, enganou a mulher. E a mulher comeu do fruto. Ela foi lá, por iniciativa própria, por decisão própria, aceitou a sugestão da serpente, de Satanás, aceitou o que ele estava falando como verdade e foi provar para ver se era assim mesmo. E acabou comendo. E também Adão comeu do fruto. Ele recebeu o fruto de Eva, né? Poderia muito bem ter rejeitado, poderia muito bem não ter comido do fruto e decidir por obedecer a Deus. Né? Tem um pastor amigo meu que fala, e eu acho bem interessante, disse que para convencer Eva, Satanás gastou muito tempo em elaboração, isso é verdade, né? Porque ele fala que ele acabou escolhendo a serpente como um animal predileto para essa missão. Estudou todos os outros, né? Todos os outros animais, escolheu a serpente porque ela era muito astuta, muito sagaz, e elaborou um projeto, um plano e acabou convencendo Eva. E Eva chegou para Adão, come aqui. E Adão foi e comeu. Foi mais ou menos isso mesmo. O trabalho de convencimento de Eva para Adão, a Bíblia não fala que foi totalmente elaborado, né? Mas o fato é, Adão comeu também, por iniciativa própria, por decisão própria, né? Por isso também, juntamente com Eva, foi considerado culpado, né? E ambos foram expulsos do jardim, como Deus disse que aconteceria. E em Gênesis 3,15, Deus falou com Adão, Deus falou com Eva, mas em Gênesis 3,15 Deus se dirige agora à serpente. Porque o pecado tem uma característica engraçada, né? Nunca você é realmente 100% culpado. Você justifica tudo. Adão justificou, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher, olha, foi a serpente. É transferidor. O pecado, o homem, a natureza adâmica é transferidora, transfere o pecado, nunca assume, de fato. Em todas as circunstâncias a gente vai ver que é assim. E aí Deus foi lidar com a serpente. Em Gênesis 3,15 diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre você e a mulher, entre a tua semente e entre a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, houve a maldição em relação a Adão, em relação a Eva, e essa maldição a serpente se apavorou. Por quê? Porque Deus disse. E como Deus disse, Satanás, que já morou no Monte Santo de Deus e conhece a Deus, esteve na presença de Deus, era querubim da guarda de Deus, ele falou, bom, se Deus disse, assim será. Vai acontecer exatamente como ele disse que vai acontecer. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a minha cabeça. Bem, a gente sabe que uma ferida no calcanhar não é uma ferida mortal, no entanto, a ferida da cabeça, essa é mortal. Bom, Eva foi com certeza, né, a mãe da humanidade. Foi dela, né, que vieram todos os descendentes da terra. Foi a partir de Eva. Mas a descrição de Apocalipse 12 não se refere a Eva. Aquela mulher vestida do sol com a coroa de 12 estrelas, ela não se refere a Eva. A promessa foi sim dada no jardim do Éden, que através de Eva, né, através da mulher, através do ser humano, viria um descendente, o descendente, né, que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que venceria Satanás. Sim, a partir de Eva, mas a descrição de Apocalipse 12, e nós vamos ver, há vários textos que descrevem características desta mulher, não está se referindo a Eva. Aquela mulher vestida do sol não é Eva. Nos tempos, o Senhor foi dando palavras, profecias e promessas e revelações acerca de quando viria o Messias, de quando esse filho varão apareceria. E chegou o tempo, e Maria, a judia, Maria, foi chamada por Deus, bendita entre as mulheres, para, através dela, Jesus, segundo a carne, ser gerado, a partir de Maria. Lucas 1, 30 e 31. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1, 42 e 43. E exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres,
e bendito o fruto do teu ventre. Maria, uma mulher virtuosa, graciosa, que o Senhor escolheu dentre todas para ser esse instrumento maravilhoso de trazer Jesus segundo a carne, né, que foi concebida pelo Espírito Santo, o nascimento virginal de Cristo. Pois Maria é chamada pelos católicos de a Mãe de Deus. E aí pegam alguns trechos para justificar a glorificação de Maria, né, a assunção de Maria e a maternidade universal de Maria, saindo totalmente do escopo que foi concebido para ela. Na verdade, sim, Maria foi a pessoa escolhida para trazer Jesus segundo a carne. Veio do povo escolhido também, era uma judia. Mas Apocalipse 12, na descrição da mulher, Maria não se enquadra nessas características, porque na verdade nós vamos ver que essa característica não é individual, né? De qualquer forma, sem tirar nenhuma graça dessa Maria que o Senhor escolheu, uma mulher virtuosa, certamente uma mulher de muitíssimo valor, que o Senhor abençoou e disse é bendita entre as mulheres, nós não podemos dar asas a isso, dizendo da sua glorificação, do seu reinado, né, da sua assunção aos céus e da sua maternidade universal, coisas que a Bíblia não dá essa autorização. Eu sei que eu firo muitas suscetibilidades aqui, nada contra Maria, absolutamente nada, né? Uma pessoa realmente abençoada e admirável, mas é só isso. Ela não é diferente de um ser humano carnal, ela não se tornou nada além disso. Ela foi um instrumento na mão de Deus, uma mulher super abençoada, exemplo em tudo que ela fez. Mas essa história de você falar de glorificação, de assunção, de maternidade universal, extrapola um pouco, tá? Não é o meu quadro, não é meu tema, não é a minha briga aqui falar sobre Maria. Talvez a gente entre num estudo especial para falar disso. Será um prazer enorme para mim, né? Não denegrir em nada a imagem dela, porque, pelo contrário, é uma mulher virtuosa que Deus a declarou bendita. Então nós não devemos, de forma nenhuma, atacar ou menosprezar ou diminuir nada em relação a Maria. Só não devemos acrescentar coisas que não são pertinentes. Mas enfim, Maria não era aquela vestida do sol com a coroa com 12 estrelas. Ela não era aquela mulher descrita em Apocalipse 12. Aqueles que dizem que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja. Entende-se aqui igreja como sendo a igreja das duas dispensações, igreja universal, a igreja que abrange o Velho e o Novo Testamento, o povo de Deus, né? Que aquela mulher de Apocalipse 12 é essa igreja. A igreja neotestamentária, a igreja que foi fundada, estabelecida em Pentecostes, na verdade, ela perde força porque Jesus não nasceu dessa igreja, como na visão de João, que o filho varão nasceu da mulher, porque esta mulher, sendo a igreja neotestamentária, ela na verdade foi estabelecida por Cristo, que já havia nascido. Bom, de qualquer forma, Paulo ainda fala, né, que de alguma maneira nós podemos gerar a Cristo. Mas sim, a afirmação de que a igreja é a mulher de Apocalipse 12 se refere a essa igreja das duas dispensações, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem, amados, da mesma maneira que a gente tratou desse assunto ao falar dos 144.000, das duas testemunhas, da angústia para Jacó, da ira de Deus e tantos outros módulos, nós vamos ter que falar desse assunto aqui, né? Se a igreja é a mulher de Apocalipse 12, essa igreja, né, das duas dispensações, a igreja universal, é a mulher de Apocalipse 12, é preciso não crer que Israel tem algum papel relevante hoje e no porvir. Se Israel não tem papel relevante hoje, nem no porvir, é uma nação pagã comum qualquer, a igreja sim assumiria essa posição em substituição a Israel, como sendo o Israel de Deus na terra, e ela seria a mulher descrita em Apocalipse capítulo 12, ela seria também os 144.000, o tempo de angústia para Jacó não existe, e as duas testemunhas também seriam a igreja. Agora, se Israel tem esse papel preponderante, aí fica o balanço. Quem será então essa mulher de Apocalipse capítulo 12? A teologia da substituição, ela é crucial no entendimento de muitas coisas, se não de todas as coisas, com relação a Israel. Não do Israel passado, dos patriarcas, porque até ali existe um common sense, existe um senso comum de definição.
Mas a partir da cruz, a partir da instituição da igreja neotestamentária, a confusão começa aí, porque Israel foi banida, né? Como sendo aquela que crucificou o Messias e quebrou a aliança com Deus. Só que nós vemos na Escritura, o nosso Deus, ele não muda. Nós somos infiéis, ele permanece fiel. E existem planos estabelecidos por Deus, não por mim, não por ninguém. As Escrituras afirmam por si só, estão lá, com relação a esta nação, aos filhos de Jacó. É bem específico, é bem direto, né? Que Deus trabalha sim para a restauração de Jacó. De qualquer maneira, eu sei que existem vários entendimentos e há muito tempo é um debate longo, infinito, né? Porque ele já vem há séculos, né? E a gente não vai resolver aqui nesse pequeno módulo. Mas eu só estou trazendo então que existe um grupo grande que define a igreja sendo o Israel de Deus, como sendo esta mulher de Apocalipse capítulo 12. Na minha concepção, até onde eu alcancei, onde o Senhor já me ensinou, a igreja não se refere, não tem ligação alguma com essa mulher de Apocalipse 12. Essa mulher de Apocalipse 12 é Israel, não é a mulher vestida do sol com a estrela, com a coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, tendo a lua sobre seus pés, não é a igreja. Bem, amados, pelas Escrituras nós sabemos que foi Israel quem gerou Jesus segundo a carne. Não há dúvida absolutamente nenhuma a respeito disso, né? Deus levantou um povo, na verdade levantou um embrião de um povo. Deus chamou um homem e falou: olha, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E deste homem, Abraão, Deus decidiu gerar e criar esta nação. Na verdade, em Abraão, a promessa de Deus foi muito ampla. Abraão, através de você, através da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E quem foi esse que abençoou todas as famílias da terra, descendente de Abraão? Foi Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias prometido, que veio exatamente da tribo de Judá, que era o quê? Um dos 12 filhos de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, a linhagem do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sim, alguns falam que a promessa vem desde o Éden, não começou em Israel. Claro, sabemos, é verdade, a promessa foi dada no Éden, que da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas foi exatamente o plano de Deus para trazer esse descendente da mulher, criar e gerar esta nação de Israel, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós passamos por vários momentos da história. O dilúvio, Deus preservou a família de Noé, e depois Deus chamou Abraão. Amados, tudo isso Deus preparando o caminho para quê? Para que viesse o Messias. Esse plano. E o Messias veio para abençoar todas as famílias da terra. Então nós sabemos claramente que aquelas 12 estrelas na coroa, na cabeça da mulher, representam os 12 filhos de Jacó, representam Israel. Romanos 9, 4 e 5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Em nenhum outro lugar das Escrituras é tão claro a ligação das estrelas com os filhos de Jacó, como no sonho que José teve. Deus deu a José um sonho que fala exatamente sobre esses filhos de Jacó serem estrelas. Fala também do sol e da lua. Fala da composição dessa visão de Apocalipse 12 através do sonho de José. Gênesis 37, 9. Sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Gênesis 37, 10. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Nesse sonho, José viu o seu pai, Jacó, como o sol, a sua mãe como a lua e os seus 11 irmãos como estrelas. E esse sonho que se curvariam diante dele, e esse sonho se concretizou quando ele se tornou o vice-governador do Egito. Essas 12 estrelas, elas representam os filhos de Jacó, né?
Na coroa da mulher tinham 12 estrelas, representando Israel. Gênesis 41:40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Nós vemos que o dragão se postou em frente à mulher, querendo lhe devorar o filho. O filho nasceu, venceu, foi assunto aos céus e reina. E aí o dragão se voltou para a mulher, e a mulher estava em grande aflição na terra. Isso mostra o tempo que se aproxima, onde haverá a grande tribulação, um tempo de terrível tribulação, onde o dragão passará a perseguir Israel, porque a igreja neste período não mais estará aqui. Ela terá sido levada, arrebatada para estar com Cristo. Novamente, se você não crê na relevância de Israel nos tempos do fim, certamente você vai crer que a igreja estará aqui no período da grande tribulação. Isaías 26:17. Como a mulher grávida, que está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Jeremias 4:31. Porquanto ouço uma voz, como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está de dores de parto do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Moisés e Arão sabiam que a luta que eles tinham não era contra Faraó. A luta que eles tinham era contra os deuses egípcios. Jetro, sogro de Moisés, quando soube do livramento, do escape que Deus deu a Israel, ele disse o seguinte: Êxodo 18, de 10 a 11. Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Nós sabemos que cada praga que era lançada sobre o Egito atingia alguma divindade egípcia. Era uma afronta, um confronto, uma derrota de alguma divindade egípcia. Cada vitória de Israel, cada derrota dos deuses egípcios. Nós sabemos que tem uma especial que era tida como um grande dragão vermelho, Sete Tifon. Essa divindade, ela inclusive adornava a coroa de Faraó. Pois então, esse Sete Tifon, o grande dragão vermelho, também foi vencido. Ezequiel 29, 3a. Assim diz o Senhor Deus: estou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão. Na verdade, não há nenhuma dúvida sobre a identidade de quem é esse dragão vermelho que para diante da mulher querendo lhe tragar o filho. A palavra é clara e explícita, e essa é uma unanimidade entre todas as correntes escatológicas, porque a Bíblia não poderia ser mais direta e mais clara a respeito da identidade desse dragão. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 22. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. O nome Satanás é uma transliteração do hebraico Satã, indicando um acusador no sentido legal, um queixoso que tem algo, uma acusação a apresentar. Um adversário, um inimigo, um acusador, um opositor. No Antigo Testamento, a palavra Satanás, significando adversário ou acusador, acontece 19 vezes. No Novo Testamento, a palavra mais usada, o grego, diablos. Ela permanece sempre com o artigo definido antes, ou seja, o Satanás, ou adversário, ou acusador. Adicionalmente, existem outros nomes e títulos apresentados nas Escrituras se referindo ao anjo caído, que outrora se chamava Lúcifer. Acusador, maligno, Apolion, dragão, Beuzebu, Satanás, tentador, Belial, serpente,
diabo e tantos outros termos como Deus deste mundo, príncipe da potestade do ar, o pai da mentira. Bem, então, imagina só, a serpente, recebeu aquela palavra, aquela promessa, aquela profecia de Deus, que da mulher viria um que iria lhe esmagar a cabeça. Da semente da mulher viria um. Pois então, ele começou a ininterruptamente tramar, pensar, arquitetar, arrumar um jeito para postergar, retardar o cumprimento dessa promessa, ou quem sabe até evitá-la. Ele deve ter chegado a essa conclusão, porque era muito árduo o seu trabalho e dos seus asseclas para que isso acontecesse. E a palavra nos fala de 3 grandes intentos da serpente, do dragão, de Satanás, quando ele ouviu essa palavra de Deus, quando ele ouviu essa promessa. Houve 3 grandes intentos em seu coração. É o que nós vamos estar falando aqui. Os 3 intentos do dragão. Então, o grande dragão vermelho, a antiga serpente, traçou um plano de ação, cujo primeiro intento era devorar e tragar o filho varão. Apocalipse 12:4. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E a atuação do dragão no período antes do dilúvio pré-diluviano foi devastadora, tentando corromper a semente da mulher. Gênesis 6:12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E no período dos faraós do Egito, houve mais uma grande tentativa de interromper a semente da mulher. Êxodo 1:22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E através do rei Assuero, na época de Ester, houve mais uma tentativa da destruição da semente da mulher. Ester 3:8-9a. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Na época de Herodes, quando este recebeu a visita dos magos, que estavam procurando um menino para adorá-lo. Mateus 2,16 nos diz: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Voltando ao jardim do Éden, quando o dragão e a serpente receberam aquela palavra, aquela promessa, que da mulher viria um que iria lhe esmagar a cabeça, houve uma procura incessante a partir de então sobre quem seria esse descendente da mulher. E o primeiro a ele enxergar e olhar foi Abel, porque Abel ofereceu ao Senhor uma oferta e essa oferta foi aceita pelo Senhor. Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Não foi tão difícil assim matar Abel. Ele continuou a sua procura. Numa geração toda corrompida, já ele identificou Noé. Noé era um homem que andava com Deus. Gênesis 6:9b. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, após o dilúvio, numa terra que já começava a ficar corrompida novamente, cheia de ídolos, cheia de adoração a deuses estranhos, ele vê Abraão, um homem chamado amigo de Deus. Gênesis 15:1. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Tiago 2:23 diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, da própria linhagem de Abraão, ele observa um outro filho de Jacó que começava a ter sonhos, indicando que ele seria elevado acima dos irmãos.
Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Então ele vê Deus levantar um homem que o confronta no Egito e faz o povo de Israel ser liberto da escravidão. E o próprio Deus chamava ele de libertador. E ele procurou então seguir quem seria este Moisés. Atos 7,35. A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Então ele olha para Davi, um menino intrépido, destemido, que amava o Senhor, e foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E ele conseguiu derrubar Davi. Ele depois identificou Elias, um profeta, um homem poderoso de Deus que estava confrontando todos os seus profetas de Baal, destruindo toda a semente do mal de adoração a ídolos em Israel. 2 Reis 1:12. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos seus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Então apareceu João Batista, um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Lucas 7:20. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E por fim, ele se depara com Jesus, filho de José e Maria, o carpinteiro, Jesus de Nazaré. Desde a promessa do Éden, a missão da serpente e dos seus asseclas era de procurar este que viria, este descendente, este que era a semente da mulher, que foi prometido, que viria para destruí-los. E aí ele começou a procurar incessantemente, incansavelmente. Procurou em Abel, em Noé, em Abraão, Moisés, e foi procurando o tempo inteiro. Até que chegou um dia onde Jesus foi ser batizado por João no Rio Jordão. E aí, após o batismo, aconteceu uma coisa maravilhosa. Ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Este é. Já estava determinando, já estava mostrando, olha, é este em quem eu me comprazo. E o Espírito desceu na forma de uma pomba sobre ele. Toda a Trindade estava no mesmo lugar para declarar aquilo que era uma promessa que viria a acontecer, que da semente da mulher viria um, pois chegou o cumprimento dessa promessa. Hoje chegou Jesus, ele está aqui, ele é o Messias, ele é o Redentor, ele é o que veio trazer salvação ao homem, ele veio justificar o homem, ele veio abrir o caminho de volta para Deus, aquilo que foi quebrado lá no Éden, ele veio restaurar, desfazer as obras do diabo, mas ao mesmo tempo, ele também veio para pisar a sua cabeça, para destruir o seu império. Ele veio para subjugar o mal. Este é o meu filho, este é Jesus, o Messias, este é Jesus, o Cristo. E a coisa ficou completamente sem dúvida. Acabou o tempo de procura, acabou o tempo de desconfiança. A partir daquele momento, 100% das forças do império das trevas, de Satanás e de seus asseclas, tinham um objetivo único. Era Jesus. A guerra toda se concentrava agora nele, a respeito dele. E tanto é que depois do batismo a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus o levou para o deserto. Para quê? Para que ali ele fosse tentado por Satanás. Uau! Que ódio, que ira, que raiva havia naquele deserto, porque estava identificado um que viria para destruir a serpente, esmagar a sua cabeça. E não foi uma batalha simples. Aquilo que aconteceu naquele lugar, naquele deserto, foi tremendo. E Jesus provou ali
para Satanás: a luta nunca foi fácil para você, agora se tornou impossível, porque agora você está lidando com o Cristo de Deus. Então nós vemos que esse primeiro intento de Satanás, quando ele parou na frente da mulher, e a intenção revelada por Deus a João era de tragar o filho, chegou o momento que Satanás queria devorar Jesus. Assim como aquele dragão estava irado, querendo devorar o filho varão que viria, ele estava lá naquele deserto, com a mesma intenção, querendo devorar a Cristo, que era a semente da mulher que já havia chegado. Então aquele embate teve tudo menos simplicidade, né? Ali foi um embate muito grande. Quando a gente lê o trecho, é um trecho até pequeno, que fala da tentação de Cristo, mas aquilo foi guerra espiritual da mais alto poderio. Ali houve um confronto sem igual, e Jesus já o venceu ali. Ele saiu dali preocupado. Opa, eu não enfrentei nada como isso até agora. Realmente Jesus é o Filho de Deus. Ele teve esse experimento porque naquele deserto ele foi a primeira grande derrota de tudo que ele se preparou durante anos e anos e anos. Todos os projetos do mal caíram por terra naquele deserto. E ele saiu fora para se preparar melhor. Falou: olha, tudo que a gente preparou até agora não está dando certo. É mais complicada essa guerra, né? Então nós vamos continuar vendo aqui como foi esse primeiro ataque e essa primeira derrota nesse primeiro intento do dragão, que era de devorar o filho varão quando ele aparecesse. A gente vê nas Escrituras que as ações do inimigo se intensificaram de tal maneira que quando Jesus foi ao Jardim das Oliveiras para orar, ele deixou Pedro, Tiago e João um pouco afastado, estava ali orando sozinho. A opressão foi tamanha, a angústia infernal foi tão grande, né, que ele estava ali num estado de quase morte, ele suava sangue de tanta opressão. O Jardim das Oliveiras tem até um significado, porque aquele lugar, a azeitona, ela produz óleo, e óleo representa unção, mas você produzir óleo da azeitona, você tem que esmagar a azeitona, que aí o óleo sai. Então tem uma representatividade local também. Jesus estava sendo esmagado ali. A opressão demoníaca, a concentração demoníaca de demônios e de peso espiritual, de ataque espiritual, de toda sorte, eram quase impossíveis de suportar. E Jesus clamou: se possível, Deus, passa de mim esse cálice. Mas ele, no entanto, acrescenta: mas seja feita a tua vontade, não a minha. Tentou chamar os discípulos para orar com ele, porque ele não estava aguentando, ele estava assombrado com aquilo tudo, de tanto peso. O inimigo sabia que era ali que tinha que derrubar, porque dali Jesus já estava pronto para ser preso. Judas já estava fazendo todo o seu trabalho de traição. Era um momento crucial para que Jesus rompesse, tivesse uma cisão, uma independência de Deus, uma separação de Deus, o que não ocorreu em tempo algum. A palavra nos diz, Marcos 14:33b, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Marcos 14:34a, e a minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos 14:36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí você vê que esse tempo de luta, de oração que Jesus teve, ele chama os discípulos não conseguem estar com ele, ele chama os discípulos não conseguem estar com ele, até que ele vai uma última vez aos discípulos e fala: é chegado o momento. Que momento que é chegado? Sua prisão. Olha o que a palavra nos diz, Marcos 14:42, levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. No momento não se afrouxou mais a pressão, se intensificava a cada momento sobre Jesus, no seu físico, na sua mente e suas emoções.
Ele foi preso, apanhava, era torturado, era humilhado de toda maneira possível. Ele era rejeitado, ele era criticado, ele era cuspido, ele era atacado em todas as esferas. E ele, sem forças físicas e emocionais, continuava fiel ao Senhor. Indo para a cruz, na via dolorosa, que percurso foi aquele, que situação foi aquela. Se você olhar o sofrimento físico, você não consegue entender, você não consegue aplicá-lo, mas existia o sofrimento emocional, existia todo o ser de Jesus sendo amassado, moído nesse percurso ao chegar à cruz. Foi crucificado, foi colocado ali humilhado, era xingado, era desafiado todo o tempo. E chegou o momento que foi um momento, esse sim, difícil, crucial e muito doloroso, coisa que Jesus nunca havia experimentado em sua vida. Chegou o momento onde ele carregou sobre si a nossa maldição, o nosso pecado. E houve o que? O abandono do Pai. O Pai não pôde comungar com ele, porque aquele que foi levantado do madeiro estava representando o pecado. E o afastamento do Pai deixou Jesus em desespero. Ele nunca experimentou isso. E a palavra nos mostra em Mateus 27:46. E perto da hora nona, Jesus exclamou, quase sem poder, tamanha era a opressão sobre seu pulmão, sobre seus ombros, tanta dor. E ele exclamou ainda em voz alta, porque era difícil falar alto, porque a pressão sobre o pulmão não deixava nem respirar muito, sem muita dor. Perto da hora nona, exclamou Jesus em voz alta, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Uau, que momento! Deve ter sido o pior de todos sempre na vida de Jesus. Ele não perguntou, para que você me desamparou? Ele estava realmente perguntando, por que o Senhor me desamparou? Porque ele já não estava... o seu corpo já estava num momento de morte física, falência dos órgãos. E ele estava sem poder nem refletir mais. Mas ainda assim, esse foi o momento crucial. Tudo que ele sofreu se tornou ficha, se tornou pequeno, perto do desamparo que ele teve que enfrentar, da ausência do Pai. Diante de um quadro desse, Jesus permanece fiel e submisso como um cordeiro. E antes dele expirar, antes dele falecer, a palavra nos diz, em João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. O que ele veio fazer, ele fez. A redenção já foi paga. O preço já foi pago. O alto preço já foi pago. E a partir daquele momento, haveria a redenção da humanidade para todo aquele que crê. O caminho estaria aberto. E naquele momento, a palavra fala que o véu do templo foi rasgado. Isso quer dizer que nós hoje, você lê em Hebreus e lê em Romanos, que nós hoje temos acesso à presença de Deus pelo sangue vertido no Calvário, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Deus, porque não foi possível que ele ficasse retido pela morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. A palavra nos diz em Atos 10:40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Atos 13:30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Ele ressuscitou, ele se manifestou aos homens por 40 dias e foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, não sem antes dar a promessa que mandaria um Consolador que estaria conosco até aquele dia que ele voltasse para buscar a sua noiva. Ele hoje está à destra de Deus, assentado à destra de Deus, intercedendo por nós.
mas perto está o dia em que ele vem buscar a sua noiva, porque Jesus voltará. Maranata, vem Jesus. Bem após essa flagorosa derrota que ele teve ao tentar devorar, atacar o filho varão, o dragão e seus asseclas então se dispõem agora toda a sua energia e força na perseguição da mulher, porque o filho varão foi levado a Deus, não está mais aqui. E ele passa então a perseguir a mulher, a atacar a mulher. Este é o segundo intento do dragão. Apocalipse 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O deserto não é somente um lugar árido, sem água, sem vegetação. Ele também pode ser considerado um lugar de provação e de aflição. E nós sabemos que é muito pertinente, porque nesse período de terrível tribulação, onde a mulher vai se refugiar no deserto, é um período de muita, terrível dor e tribulação e perseguição. No entanto, a palavra nos diz, em Oséias 2,14, portanto, eis que eu a ti atrairei, e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Este é um período onde Deus também irá tratar com o seu povo, e Deus irá redimi-lo ao final desse período. No deserto, então, a mulher ficará longe da vista da serpente por 1260 dias. Olha o que diz Apocalipse 12, 13 e 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho-homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. Essas asas de águia representam a direção de Deus, o cuidado de Deus, o trabalho de Deus para com seu povo, com o intuito de levá-lo a um lugar seguro. Olha o que nos fala, Êxodo 19:4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Salmos 27:5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. O dragão então levanta povos, nações e multidões para perseguir a mulher. Apocalipse 12, 15 e 16. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Nós vemos em Apocalipse águas representar povos, nações e multidões. E Davi também apresenta que as muitas águas são associadas ao engano. Apocalipse 17:15. E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Salmos 144:7. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Salmos 37, 6 e 7, 32, 6 e 7. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, esta não lhes chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Isaías 59:19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, ao não poder mais perseguir e destruir a mulher, o dragão agora volta-se totalmente ao remanescente da semente da mulher. Este é o terceiro intento do dragão. Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente,
da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O remanescente, no singular, se referindo ao remanescente da semente da mulher. A palavra fala então desse remanescente da semente da mulher. Esses estarão aqui no período da grande tribulação, serão perseguidos pelo dragão. Quem são eles? A igreja já haverá sido arrebatada. Esses são os que se converteram durante esse período. São aqueles que não se renderam ao anticristo, não aceitaram a marca da besta e creram. A palavra diz em Apocalipse 20, bem-aventurados são porque creram. Eles foram salvos. No entanto, foram degolados, torturados, né? A morte não foi uma coisa simples, a perseguição foi cruel e violenta. E eles são mártires do Senhor, estão de roupas brancas, de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, né? Foram salvos, estarão com Cristo reinando por 1000 anos, é o que nos diz a palavra. Em Apocalipse 24 diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 25, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Não quero entrar nessa questão das ressurreições muito fundo, vou fazer só uma observação rápida, porque a gente vai falar melhor disso quando falarmos do milênio e do juízo final. Mas aqui está dizendo da primeira ressurreição, porque haverá 2 ressurreições. A ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos salvos. A ressurreição dos ímpios se dará no juízo final para a condenação, para juízo. A ressurreição dos salvos se dará para galardão, não para condenação. E essa ressurreição dos salvos é a primeira ressurreição, ela começou com Cristo, foi a primícia, foi o primeiro a ressurgir com o corpo glorificado. E na chamada da igreja, no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitaram também, receberam corpos glorificados. Os que estavam vivos tiveram os corpos glorificados e foram junto. E esses que se converteram depois, em Apocalipse 20, fala que eles também estarão, né, por 1000 anos com Jesus, e haverá essa ressurreição. Existem várias correntes, várias maneiras de se falar isso. Se fala de uma ressurreição só. Outros pegam essa primeira ressurreição e que dizem, não é a primeira, são 4, são 5. Bom, a palavra não dá essa margem toda, não é uma coxa de retalhos, né? Vamos entrar nisso um pouco mais a fundo em outro módulo. Mas aqui, nesse momento, o que a gente quer entender é o seguinte, que aquele que carrega o testemunho de Cristo e os mandamentos de Deus, este será salvo. E este será mártir e estará com Jesus reinando. Diferentemente daqueles que se subjugaram ao sistema, ao anticristo e à marca da besta, estes serão mortos e serão ressurretos também para o juízo final, para o tempo de condenação. Apocalipse 24. Vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 6:9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra e por amor do testemunho que deram. Após o arrebatamento da igreja, terá início a última semana de Daniel. Se você vê no módulo das 70 semanas de Daniel, foram profetizadas 70 semanas, 69 já se cumpriram. Essa última semana se cumprirá. É quando se dará o período de terrível tribulação sobre a terra, onde haverá angústia para Jacó, derramada a ira de Deus e a redenção de Israel. E o Senhor voltará na batalha do Armagedon, jogará o anticristo e a besta no lago de fogo vivos, prenderá Satanás por 1000 anos e dará então início ao período de milênio do reino milenar. A palavra nos diz em Romanos 11:12, e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, se referindo aos filhos de Jacó, se referindo a Israel.